Oi, voltei. Hoje, pessoal, nós vamos fazer aí o capítulo 25, né? Como eu disse para vocês, é uma continuação das nossas aulas. Só que esse capítulo 25, a gente falou na semana passada, o capítulo 24, com a derivação, né? Hoje nós vamos fazer sobre a composição. Como é que essas palavras são compostas. Então, tá assim. Você já sabe que as palavras podem ser classificadas como primitivas por não serem formadas de outras palavras na língua, ou derivadas formadas a partir de outras palavras já existentes, que são das formadas pelas primitivas. Há ainda vocábulos que se formam na reunião de outras palavras ou radicais. Esse processo de formação recebe o nome de composição. E o que ocorre, por exemplo, na formação da palavra sexta-feira. Há na língua portuguesa a palavra sexta e há a palavra feira. A união das duas palavras deu origem a uma nova, com sentido diferente das duas das quais se formou. Então, sexta-feira foi formado de sexta, que é uma palavra que já existe, do feira, que é outra palavra que já existe. Então, sexta com feira deu sexta-feira. Então, essa nova palavra, essa nova composição, ela deu a ideia de composição, porque ela foi composta de mais de uma palavra. Então, uma com outra deu composição, ok? Dependendo da forma como esse processo ocorre, há dois tipos de composição, que estão aqui, ó. Que tipos são esses? Existe a justaposição e existe a aglutinação. Então, justaposição é um nome de composição. Aglutinação é um nome de outra composição. Ambas são união de duas ou mais palavras, tá bom? Então, aqui, ó. As palavras primitivas que se unem não apresentam alteração fonética, ela é chamada de justaposição. E aqui, ó, as palavras primitivas sofrem alteração, uma alteração, ela é chamada de aglutinação. Como assim, professora? Não entendi. Então, vamos lá. Tanto a justaposição quanto a aglutinação são processos, né, de composição de palavras. E o que é isso? É quando eu pego uma palavra que já existe, mais outra palavra que já existe, e unindo essas duas, eu formo uma terceira palavra. Tá? Isso não quer dizer que só ocorra com duas, pode ocorrer com três também, não tem problema. Né? Mas a união dessas palavras forma uma nova palavra. E aí dá uma ideia de composição. A composição por justaposição é quando eu uno uma com a outra, né, formando uma terceira palavra sem alterar o som dessa união. Como assim? Olha aqui, ó. Guarda-chuva. Guarda-chuva, ela foi formada de duas palavras, ó. O guarda é uma palavra que já existe e chuva é uma palavra que já existe. Então, essas palavras formou o guarda-chuva. Então, guarda, chuva, era a união dessas duas palavras aqui, ó. E aí, quando eu uni as duas que eu formei, o guarda-chuva, não alterei nada no som delas. Então, como não houve alteração, ela vai ser chamada de justaposição. A mesma coisa do audiovisual. Foi formado do áudio mais o visual. Aqui, ó, audiovisual, né? Então, áudio é uma palavra, visual é outra palavra. Formou audiovisual, uma terceira palavra. Também não teve alteração de som. Justaposição. E a sexta-feira foi o que a gente viu ali no outro slide, né? Sexta-feira, ela é a união de duas palavras, o sexta com feira, e aí formou sexta-feira. Essa nova palavra, sem alteração de som, é chamada de justaposição. E o que acontece na aglutinação? O processo é o inverso, né? Vai alterar o som, vai sofrer o som, né? Essa fonética. Então, a fonética é o estudo do som, a fonologia. E aí, fonética é a alteração sonora, né? Ó, embora, outrora e vinagre são palavras existentes na língua portuguesa. Essas palavras elas foram formadas da seguinte forma: embora, em, com boa, hora, em, boa, hora, deu embora. Perceberam que houve uma alteração de som? Em boa hora, embora. Houve uma alteração de som. Então, essa alteração é que vai dar a ideia da aglutinação.
Olha o outrora. Outrora ela foi formada de em outra hora. Em outra hora, outrora. Também houve alteração de som, né? Professora, mas além da alteração de som aqui, né, a mudança é muito grotesca na escrita. Isso não tem nada a ver, tá? Não fiquem presos somente na alteração da escrita, que na aglutinação há uma mudança muito grotesca na escrita que não há na justaposição. Não necessariamente, tá? Que na justaposição você pode ter uma alteraçãozinha, uma queda de uma palavra ou outra, ou acrescentar uma palavra ou outra, e não mesmo assim não há uma mudança. Por exemplo, o girassol. Girassol foi formado de gira mais sol. Só que quando formou o girassol, acrescentou um outro S, fica, né, como 2 S, girassol na escrita assim, ó, gira, sol, né, com 2 S. E aí ela foi composta do gira e do sol. Esse S aqui, ela foi incluída. Ela foi incluída, mas não teve alteração de som nenhum, tá? Ó, vinagre. Vinagre foi composto de vinho mais acre. Vinho acre deu vinagre. Então, essa alteração de som chama aglutinação. O que é mais difícil, de repente, de marcar é saber a formação dessas palavras. De repente, o vinagre, vocês não sabiam como era formado, nem sabiam que vinagre é composto de 2 palavras, né? Mas é. A mesma coisa de petróleo. Petróleo é formado de pedra e óleo. Pedra, óleo deu petróleo. Entendeu? Então, essa diferençazinha aí sonora vai ser ocasionada na aglutinação. Então, gravem bem isso aí. Justaposição não tem alteração de som, aglutinação tem alteração de som. Vamos fazer esse exercício aqui que não está na apostila, ó. Vamos lá, vamos botar A para a justaposição e B para a aglutinação. Pause o vídeo antes de escutar a resposta, façam e depois despause e confira a resposta. Ó. Quinta-feira foi formado de quinta mais feira. Então, quinta-feira deu quinta-feira. Houve alteração de som? Não. Então, é justaposição. Couve-flor. Couve mais flor. Deu couve-flor. Também não teve alteração de som. Fidalgo. Fidalgo foi formado de filho de algo. Então, filho de algo deu fidalgo. Houve uma alteração de som. Então, é aglutinação. Planalto. É plano alto. Plano alto deu planalto. Também houve uma alteração. Então, também é aglutinação. Passatempo, ele foi formado de passa mais tempo. Não teve alteração, então é justaposição. Vinagre, a gente acabou de ver, é vinho e acre deu vinagre. Então, tem uma alteração de som, uma aglutinação. E girassol, que foi o exemplo que eu usei para vocês, né? Foi formado de gira mais sol, não teve alteração de som, é uma justaposição. Ok? Aí tá o gabarito, tá bom? E aqui nós temos um próximo para a gente colocar o que é justaposição do que é aglutinação. Façam a mesma coisa, pause o vídeo antes de ver a resposta. Pernalta. Pernalta, ele foi composto de perno alto, pernalta. Houve uma alteração, então aqui é uma aglutinação. Sangue frio, foi composto de sangue mais frio. Não teve alteração, porque continuou sendo sangue frio, então uma justaposição. Fidalgo a gente acabou de ver, é filho de algo virou fidalgo, então teve alteração de som. Aguardente, ele é composto de água ardente. Água ardente, água ardente. Então, há uma alteração nesse A, né? Então, essa alteração faz com que... Opa, tá. O A, deu para fazer, se tivesse feito um justo. Dá para fazer a ideia da aglutinação. Água ardente virou aguardente. Esse A faz com que A sofra nessa alteração. Arco-íris, deu arco-íris, não tem nenhuma alteração, é justa posição. Ponte aguda é ponta aguda, então ponta agudo, ponte agudo, há uma grande alteração, justa aglutinação. Petróleo, que eu acabei de falar para vocês, é pedra mais óleo deu petróleo, também há uma grande alteração. E passa tempo, passa mais tempo, não tem alteração nenhuma, justa posição. Ok? Olha o gabarito aí. E aí, exercitando. Vamos exercitar essa parte da composição e eu volto numa próxima aula, né? Para a gente finalizar lá a ideia das nossas derivações que nós começamos na aula passada, tá bom? Beijo, pessoal. Fique com Deus, tá?